Deus, paz do Senhor, amados irmãos. Estou aqui no monte, irmãos, hoje, né, eu até esqueci o dia de hoje, que dia é, meu Deus? É dia 30 de novembro, né, domingo, aleluia, né? Ontem foi jogo do Flamengo, o monte está bem vazio, né, irmãos? Bem vazio, né? Eu não queria falar, né, irmãos, mas não estou falando que é o caso de todos, mas muitos, né, não vieram hoje porque ontem foi jogo do Flamengo, né? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém não, tá, irmãos? Aleluia. Só que o Senhor colocou em meu coração falar sobre isso. Mas por que falar sobre isso? Por conta da idolatria. Porque a gente acha, às vezes, irmãos, que idolatria é só, aleluia, glória a Deus, é só estátua, né? É só Deus que as pessoas fazem, né? E cultuam como Deus. Só que a gente se esquece que idolatria também a time, né? Não estou dizendo que é pecado ter um time, até porque eu também tenho um time, mas pouco me importa se ele vai ganhar ou vai vencer, né? Então não faz diferença se ele se tem ou deixa de ter, né? Mas não acho que é errado, não é errado você ter um time, não é errado você gostar de futebol. Eu digo que tem um time, mas nem sequer gosta de futebol, não acompanho. Mas se o irmão gosta e acompanha, glória a Deus. Mas, porém, né, irmãos, aonde estiver, aleluia, o nosso tesouro ali estará no nosso coração, né? Eu estranhei. Domingo, assim, costuma ter uma fileira de carro lá embaixo. E tá bem, parece que foi feriado, né? Parece que foi um feriado daqueles, né? A gente tem que prestar atenção, né? Porque quem, aleluia, se diz do Senhor tem que ser espiritual, né, irmãos? Aleluia. Às vezes as pessoas acham que ser espiritual é não poder usar um brinco, né? Tem que botar a saia lá no pé, né? Ou tem que sempre andar de paletó, né? Mas não, aonde que está nosso tesouro, ali está nosso coração. Eu posso muito bem me fazer aí de Santa Rona, né? E ser bastante sujinha. Ah, mas todo mundo pensa que eu não faço, tá bom assim, ninguém tá vendo. Grande eu sou, é que eu vou prestar conta, né? Então por isso que eu procuro sempre, com as minhas falhas, sempre ali, aleluia, confessar os meus erros e mudar, né, de atitude, porque também não adianta eu ficar falando e não mudar de atitude, né? Por isso que eu falei que eu não estou julgando quem gosta de futebol, quem deixou até de vir ao monte para assistir o futebol. Mas é algo que a gente tem que refletir, né? Tem que refletir sim, porque a gente fala das pessoas que estão no mundo, às vezes tomando uma cerveja, às vezes aí fumando um cigarro, né? Coisas que a gente sabe que não convém a gente, porque escandaliza, né? Que são coisas que é bom sim, né? E devem ser evitadas. Mas e aí a idolatria ao time, né? Mas aí, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez não estou julgando, mas sentindo no coração essa necessidade da gente refletir, porque quando a gente é, é espiritual, irmãos, a gente não tem parte mais que o natural. Aquele que é chamado por Deus e o segue, que é chamado por Cristo e o segue, já é espiritual, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Mas eu estou falando principalmente comigo, não estou falando principalmente com o irmão ou com a irmã, principalmente comigo, porque não é só o time, né? Se Deus aí, eu tenho um marido e adoro meu marido, né? Tô dando exemplo, adoro meu noivo, adoro meu namorado, né? Se meu namorado, né? Não importa, meu cônjuge, né? Não me dá atenção, também não vou dar atenção ao Senhor, porque eu não tô feliz no amor, então as coisas do Senhor fica para depois. Não, né? Pelo contrário, quando a gente está sendo aí rejeitado pelo homem, é aí que a gente tem que buscar ao Senhor. E está se encaixando porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia, que se encontra em João 4, que fala da mulher samaritana, né? E eu vou ler junto dos irmãos, eu ainda não conheço a história, mas não li para refletir agora. Eu quero ler diretamente com os irmãos, que é o versículo, aleluia, 10, que Jesus me deu, que disse-lhe, pois, a mulher samaritana, não, perdão, irmãos, a partir do versículo 10, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vá, chama o teu marido. Aleluia. E vem cá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aleluia. E disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aleluia. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Espírito Santo coloca em meu coração, né, que ele está ainda colocando aqui no meu coração. Aleluia. Que essa mulher, né, como muitos conhecem a palavra, outros não, né, mas essa mulher aí teve um encontro com Jesus, né, ela aí num dia comum, aleluia, glória a Deus, no dia que ela não esperava, né, era só mais um dia, onde ela ia buscar, né, a sua água, né, para poder matar sua sede, fazer seus afazeres, aleluia, e o Senhor, aleluia, me chama a atenção, porque hoje pode parecer mais um dia comum, hoje pode parecer mais um dia que eu levantei, né, com certeza a gente bebeu água, né, se não bebeu é bom beber, né, água, aleluia, gente, glória a Deus, fizemos nossos afazeres domésticos, né, alguns irmãos, né, e estamos, né, aqui buscando a presença do Senhor, né, não sei quando é que os irmãos vão ver esse vídeo, né, pouco importa a data, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né, e a palavra do Senhor, ela é viva, ela não morre, não é uma palavra morta, não é como as meras palavras de homens, né, que voam ao vento, não, as palavras do Senhor, elas são eternas, né, assim como a água que o Senhor ali estava oferecendo àquela mulher, aquela água era para matar a sede ali de Jesus, né, ele era humano, né, estava nessa limitação humana de uma forma temporária, né, mas ele ao mesmo tempo era o Deus, né, o Deus Filho, aleluia, na qual tinha o poder ali de dar uma água para aquela mulher, uma água para matar a sede, né, de uma forma definitiva, de uma forma que ela nunca mais ia voltar a ter sede e buscar em uma mera fonte. O que o Senhor está querendo me dizer, irmãos? Isso serve para várias situações, para vários casos, né? Serve também para casos, aleluia, de mulheres, aleluia, como eu, né, que já teve mais de um marido, digamos assim, né, já teve mais de um relacionamento, né, e quantas vezes, né, mulheres e homens também, mas isso é mais com nós mulheres que a gente, né, a gente tem mais esse lado sentimental, né, de querer formar uma família, de querer ter filhos, né, de querer ter o nosso marido, aleluia, nós nos deparamos aí com muitas vezes decepções, né, porque essa mulher aqui,
Eu creio que ela se deparou com decepções, aí não dava certo, ou era abandonada, né? E aí tentava ali em várias fontes, né? Aleluia, saciar a sede dela. Aleluia, não somente carnal, irmãos. Aleluia, mas de uma forma ali de poder, né? Se realizar, né, como mulher, de ter um marido que desse certo, né? Só que a vida dela parecia até mesmo que tinha uma maldição, né? Provavelmente hereditária, não sei, na qual, aleluia, ela não dava certo, né? E naquela época, hoje em dia, ainda é mal visto. Mulher que teve mais de um marido, aleluia, principalmente no nosso meio cristão, ainda é mal visto, mas já naquela época era uma mulher rejeitada pela sociedade, né? Era uma mulher, aleluia, onde as pessoas tinham um nojo, né, irmãos? Um certo nojo, aleluia, uma aversão, né? Julgavam ela. E não é diferente na minha vida, né? Tanto daqueles que são da minha fé, né? Digamos assim, né? Da mesma religião, para a minha religião, né? O que importa é Cristo. Nós sabemos, né? Como aqui mesmo está escrito, né? Salvação vem dos judeus, né? Ou seja, o que quer dizer? Que veio deles, né? E se espalhou para o mundo, não é mesmo? Ide e vinde a toda criatura, espalhar a minha palavra, né? Aleluia. Então, veio deles, né? Então, aqui está bem claro, né, irmãos? Que eu estou querendo dizer? Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Que não, nós sabemos disso, que veio do judaísmo, né? Que após Cristo virou cristianismo, né? Porque os judeus têm essa crença de ainda esperar a Cristo, mas sabemos que ele já ressuscitou e ele vivo está. Aleluia, porque isso já se entranhou, ou seja, é para você ver como a palavra, né, irmãos, ela se encaixa. Nunca mais eu terei sede, porque Jesus já teve um encontro comigo, aleluia, de mostrar que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele é o Cristo, aleluia, ressuscitado, que vive para sempre, aleluia. Mas temos que entender que muitos ainda estão para ter esse encontro com Jesus, né? Muitos ainda, às vezes, pessoas que nós amamos do nosso sangue, ou às vezes cônjuge, né? Às vezes pessoas aí prometidas ao irmão, à irmã, né? Como noivo, como noiva, ainda vai ter esse encontro, né? Então, tá na palavra do Senhor que o amor, ele é paciente, ele tudo suporta. Dizem, irmãos, eu não queria entrar nesse assunto, mas o Espírito Santo está me incomodando. Algo de muitos irmãos, às vezes, que eu acompanho, que eu admiro, né? Que são pessoas extremamente usadas pelo Senhor, sabe expressar 1000 vezes melhor do que eu, né? Que eu amo acompanhar, né? Mas o Senhor também, ele vai nos capacitando, né? A glória dele nunca vai ser minha. Por mais que eu saiba falar bem, expressar bem, né? Se fosse o caso, né? É isso que eu quero dizer. Mas é pessoas que eu admiro, porque não é errado você admirar as pessoas, né? Você acha bonita a forma que Deus usa a pessoa, né? E é esse o certo, a gente admirar, não invejar, não querer matar, né? Mas essas pessoas são falhas, né? E eu também sou falha, né? Posso estar falando às vezes algumas coisas assim da parte humana, mas o irmão, se estiver no espiritual, vai conseguir discernir o que é espiritual, o que é Marcelo, né? Mas que eu diminua para que ele cresça em nome de Jesus. Porque quem tem que falar é o Espírito Santo, né? A direção dele, né? Aí quebrando aí a minha limitação humana para poder levar a mensagem dele, né? Que ele é a palavra, né? Como está na palavra dele. Então, pessoas aí que eu acompanhei ali com aquela limitaçãozinha humana, que o Espírito Santo ele me incomodou com isso, que ele falou para mim, como assim o amor não faz sofrer? Se está na minha palavra que o amor tudo sofre, tudo suporta, né? Então, como assim não faz sofrer? Faz sofrer. Aí vai vir pessoas falando, então, irmão, tem que, principalmente as mulheres, mas homens também passam por isso. Irmão, então tem que sofrer, caindo a balde. Irmãos, cada caso é um caso, né? Eu estou falando de amor, não estou falando de dependência emocional, eu não estou falando, aleluia, de masoquismo, né? Porque você acha, você esperar um homem te matar, né? O Senhor já te deu tantos livramentos, né, irmão? Aí você está esperando que Deus falar, vou permitir, salvo minha filha, né? Porque ela não vai viver o propósito, ela vai insistir nisso aí.
né? Tô dando exemplo, né, irmãos? Vamos, quem é espiritual discerne o que é espiritual. É o Senhor que vai te direcionar se a irmã tem que suportar isso ou não. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, usando a sabedoria, mesmo que a pessoa seja para a vida do irmão, né, no sentido do Senhor ainda ter um propósito, né? O Senhor, ele une propósito, não pessoas. Aleluia. No caso de violência, a pessoa ela pode esperar no Senhor afastada da pessoa. Aleluia, afastada, irmãos. Né? É o Senhor que vai decidir se vai devolver transformado ou se vai arrancar com raiz e tudo. Né? Eu não recomendo, eu particularmente não recomendo, né, suportar violência doméstica. E nem mesmo traição, né? Porque a gente sabe que nosso corpo é templo do Espírito Santo, o homem está deitando com prostituta, está deitando com tudo que é tipo de mulher, porque ainda está com esse espírito imundo de prostituição, né? Aleluia, e vai contaminar o seu cônjuge, né? Assim como a mulher também, né? Porque hoje em dia tem mulheres que tá achando bonito agir como um homem, já é influenciados pela companheira age, né, irmãos? Aleluia, e não é normal. O ser humano, nós fomos criados, né, desde o princípio, né, para formarmos família, né? Cada um escolhia isso, seu par, né? E formar uma família, né? A família tradicional. Pronto, a gente está aqui na Terra. É bênção, né? Ter uma família, né? Mas cada caso é um caso, né? Há pessoas sim que o Senhor também escolheu para viver uma solitude, né? Às vezes por um tempo determinado, às vezes, né, o resto da vida, ou às vezes já foi determinado para isso. Irmãos, cada um o Senhor vai direcionar, aleluia, dentro do seu propósito para que foi criado. Aleluia. Mas é óbvio que existem as nossas limitações, nossa parte humana, né? Que a gente muitas das vezes acha que é uma coisa, acha que foi criado por uma determinada coisa e não foi, né? Então tem tudo isso, né, irmãos? Cada caso será um caso. Por isso que muito que o Senhor me incomoda, a mim principalmente, né, para eu passar para os irmãos, a necessidade que nós temos de não se comparar, de nos enxergarmos como únicos e especiais, não únicos e especiais, irmãos, de ser melhor que os outros, não. Únicos e especiais de cada um ter sua digital, de cada um. Eu poderia ter 10 irmãs gêmeas, cada uma ia ter sua digital, e assim é os irmãos. É nesse sentido. Aleluia, o Senhor nos criou, e todos ele criou para um propósito, até o mesmo diabo, ele foi criado para um propósito, mas ele escolheu dentro dele não adorar o Senhor. Por isso está se encaixando aqui na palavra, o Senhor, ele é espírito, o importante é adorarmos em espírito, espírito e verdade. Aleluia. E o diabo escolheu, né, pelo livre-arbítrio dele, de não adorar o Senhor, e assim muitos seres humanos, muitos anjos seres humanos foram com ele, né? Ele foi o primeiro, ele foi o primogênito do filho da perdição, né? Até onde o Senhor nos dá conhecimento através da palavra dele, foi isso que aconteceu, né? Então, o que o Espírito Santo coloca em meu coração, irmãos, aleluia, glória a Deus, é da gente, aleluia, buscar adorar o Senhor em espírito e verdade, né? E eu falei também, né, o Espírito Santo me direcionou a falar da idolatria, que não parte só de ti, né? Quando o monte está bem vazio, o monte está bem vazio, né? Mas, glória a Deus, né? O Senhor me chamou aqui para ter um encontro com Ele, né? E chamou os irmãos para ter esse encontro comigo, né? Porque eu tive sim um encontro com o Senhor, na qual teve minha conversão. Depois disso eu tive outros encontros, aleluia, e desde já o Senhor nunca mais deixou eu sentir sede. Até quando, aleluia, né, a gente diz que a gente se afasta, né? Eu passei por uma situação difícil na minha vida, na qual, aleluia, eu fui me afastando, fui fazendo coisas na qual eu jurei para mim mesma, tipo Pedro, né? Jurou que não ia negar Jesus de jeito nenhum. Eu agi assim como Pedro, né? Me vi fazendo coisas aí que eu jurei a Deus que não ia fazer a Cristo porque eu o amava. Mas mal eu sabia que eu tinha ainda, aleluia, o que amadurecer. Mas mal eu sabia ainda que Cristo, aleluia, glória a Deus, né, estava permitindo ali eu ser peneirada,
aleluia, para que havesse não uma mudança só pela minha aparência, mas de dentro para fora. Muitas das vezes, né, nós achamos que estamos prontos, e o Senhor olha para nós e nos diz, não, você não está pronto. Nos pega, nos quebra para nos refazer à maneira dele, para que a gente não viva aí uma vida de religiosidade, mas para que a gente viva aí uma vida de adoração em espírito e verdade. Não, não é a tua vontade, não, não é do seu jeito, não, não é com essa pessoa que eu tenho um propósito para com você. E isso também se encaixa na vida de alguns irmãos, né? Não, não é essas companhias que eu tenho para você. Não, não é essa forma que eu quero que você, aleluia, leve minha palavra. Aleluia, aquela mulher, através do testemunho ali da vida dela, aleluia, ela tem aquele encontro, ela espalhou, aleluia, anunciou Cristo para outras pessoas, e essas pessoas quiseram também conhecer Cristo através do testemunho dela. O que o Espírito Santo coloca no meu coração, que através do meu testemunho, através do testemunho de cada irmã, de cada irmão, outras pessoas vão querer conhecer Cristo, outras pessoas quiseram ir até Cristo através do testemunho daquela mulher. Então, que o Espírito Santo coloque no meu coração também, irmãos, não parem. Aleluia, mesmo falho, mesmo caindo, nunca mais o irmão, né? Nunca mais o Senhor vai deixar o irmão, a irmã sentir sede novamente, porque teve um encontro com Jesus. Se ainda não teve, eu creio que está tendo agora. Se não tem agora, vai ter. Eu profetizo pelo sangue de Jesus. Aleluia, que o irmão vai ter, e profetizo em nome de Jesus essa tarde, que eu não sei quem é na vida do irmão, mas essa pessoa na qual o irmão, a irmã, eu coloquei no altar para que tenha um encontro com o Senhor, vai ter em nome de Jesus, aleluia, um encontro com o Senhor, aleluia, né? E vai, aleluia, testemunhar, irmãos, aleluia. O irmão, aleluia, né? Vai ter um testemunho, não, aquela pessoa teve, aleluia, glória a Deus, um encontro, aleluia, e agora essa pessoa é pregador, é pregadora da palavra do Senhor, aleluia, através de quê? Através da busca dos irmãos, através da renúncia dos irmãos. O Senhor viu a tua renúncia, o Senhor viu as tuas orações, o Senhor viu os teus propósitos, o Senhor viu os teus jejum em prol da libertação dessa pessoa. O Senhor viu, acima de tudo, a sua posição, aleluia, sua posição que está, aleluia, em Coríntios 13, que o amor, né, 2 Coríntios, se eu não me engano, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas que o amor, ele tudo suporta, tudo crê, aleluia, porque, aleluia, não estou falando de dependência emocional, estou falando de amor, né, quando a gente, aleluia, ama ali, ferida que se tem, não se sente, né, aleluia, é um estar preso, né, com vontade, né, aleluia, é algo assim, irmãos, de amor mesmo. E às vezes a gente lê a palavra do Senhor, né? A gente entende aqui como amor de Deus, né? O amor de Deus, mas o Senhor, através dessa palavra, Ele também está me falando de amor entre homem e mulher também. Aleluia, a palavra do Senhor, ela é viva. Aleluia. E agora, nesse momento, Ele está tocando no meu coração de amor entre homem e mulher, né? Porque enquanto, aleluia, às vezes o irmão, a irmã tá aí, né? Buscando, é 1 Coríntios, não é 2 Coríntios não, 13, aleluia, está buscando, aleluia, um amor, está buscando uma resposta, e se for na presença do Senhor, irmãos, amém, a gente não fala de amor aí do mundo não, que hoje está com um, amanhã está com outro, e a pombagira ali prevalecendo, né, e a pessoa achando lindo, maravilhoso, mas um dia, né, a casa cai, né, um dia a gente, aleluia, fica velho, né, e a casa cai, aleluia, glória a Deus. O vídeo vai cortar, irmãos, tá, mas depois eu vou fazer uma segunda parte, que for maior do que eu esperava, né, eu vou trazer a segunda parte de Coríntios 13, fique na paz de Jesus. 1 Coríntios